Estamos num tempo limiar. A revelação do grande rei e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Olá, caros amigos, bem-vindo ao nosso canal Benenor Friburgo em Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje vamos fazer a gota diária contra a idolatria. Gente, existem algumas questões ao qual o judaísmo trabalha. A Torá, ela fala que o Eterno é um, seu nome é um, e na série de Brot está escrito que não terás outros deuses antes de mim. Em várias passagens da Torá está escrito, em onde me levador, só existe Deus, não existe outro. Então, tem algumas questões aqui que os cristãos colocam. E nós queremos fazer assim, uma comparação entre o Deus do judaísmo e o Deus que o cristianismo formou. Meu nome é Cláudio César dos Santos, gente, sou emissário do Movimento Benenor Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região Serra do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Yaakov Querendo Carlos e também no Morel Tano Márcio Braga. Vamos, gente, aqui as questões, as análises, o que poderemos falar. Gente, aqui tem uma gama de perguntas para os cristãos que tentam fazer uma coxa de retalho, remendada ali, remendada aqui, e não adianta. O cristianismo não tem conexão com o judaísmo, com a Torá, com o Deus de Israel, com as escrituras sagradas que Hashem deixou através do povo de Israel, desde o começo, né, da Torá, que é conhecido como Bereshit, né, em princípio, Gênesis, até o livro de Malaquias. Não tem conexão nenhuma com o cristianismo. E não adianta pegar as roupas da Torá e querer colocar no cristianismo para montar as roupas, vestes cristãs, que não tem como. Vamos lá. Jesus é Deus ou é filho de Deus? Se ele é Deus, então com o que ele falou na cruz? Calma aí, gente. Vamos parar para pensar. O que ele estava falando? Então, se ele é Deus e está falando com Deus, então tem alguma maluquice nisso daqui. Não é possível. Tá, gente? Tem alguma coisa estranha nisso daqui. Deus clamar por ele mesmo? Vamos lá, gente. Se ele é Deus, então por que então ele diz que o seu Pai o enviou? Porque sabemos que Deus é único. Quando você coloca duas entidades como limitada e ilimitada, uma vai limitar a outra. Começa daí. Se ele é Deus, então Maria é mãe de Deus. Uma mulher ser mãe de Deus, isso daí é costume grego. Os gregos lá, que o tal do Zeus lá foi lá e pimba na mulher lá, né, que não vou falar o nome, e apareceu Hércules. E outros assim, dessa mesma forma. Isso é cultura pagã, gente. Antes do cristianismo existir, já existia essa cultura. Isso não encaixa dentro do que Deus fez na Torá. Vamos lá, gente. Se ele é Deus, então Maria é mãe de Deus, e tem mãe, irmãos e padrasto José. Pega lá, gente. O Messias de Israel não ia ser dessa maneira. Ele é filho de um ser humano e padrasto, semente vem do sêmen. Ali não tem nada a ver, né? Vamos lá. Se ele é filho de Deus, então não deve ser adorado, pois só Deus deve ser adorado, porque está escrito, não tereis outros deuses antes de mim. Jesus é filho de Deus e filho de Maria. Então Deus fez lá uma situação com Maria, adulterou com Maria, é isso? Se ela era comprometida, isso é adultério. Deus ia burlar suas próprias leis. Se ele é Deus, então como foi crucificado não sentiu dor? Porque Deus não sentiu dor.
Deus não sente fome. Deus não sente sede. Deus é Deus, Deus é Criador, infinito, sublime. Se ele é Deus, então Deus morreu? Deus não nasce, Deus não morre, tá, gente? Se ele é filho de Deus, não é o Messias das profecias, pois o Messias é descendente direto do rei Davi. Ou será que Deus também é descendente de Davi? Gente, tem umas falácias por aí de falar que o Messias, que não é, o judaísmo não consegue provar, né? Provar a descendência do rei Davi. Eu acho que consegue, gente. Eu não sou judeu, mas pratico o judaísmo e temos vivido isso e sabemos as comprovações exatas, nítida do rei Davi, da casa do rei Davi. Se quiser, a gente formula. Tem muitas e muitas e muitas. Aí quando a gente passa, mas isso daí é achismo, não, achismo é o que você pensa, é o que você fala. Não existe achismo. Achismo é querer colocar aquilo que foi dado de tradição durante mais de 3.500 anos por uma mera questão do teu pensar. Vamos lá. Se ele é Deus, então nasceu. Então Deus nasceu? Deus nasceu? Quer dizer, existia alguma coisa e foi lá e Deus nasceu. Deus não nasce, não morre. Como diz Isaías, eu sou o primeiro e sou o último. Não há outro além de mim. Se ele é Deus, então os cristãos comemoram o nascimento de um Deus que era costume dos pagãos. Isso é costume pagão, gente. Hércules, Zeus, Dionísio, Bacchus, Micna, e outros também lá da Babilônia, que a gente... Puxa, aqui vai ser muita coisa. No livro do Novo Testamento, João afirma que Jesus é igual a Deus. João 5,19, porque tudo que ele faz, o Filho faz igualmente. Faz igualmente? Será? João 10,15, eu e o Pai somos um. Mas também no livro do Novo Testamento, Hebreus 2,9, está escrito que Jesus era menor que os anjos. Que confusão maluca, né, gente? Hebreus 2,9, vemos, porém, que aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, os cristãos dizem que Jesus é Deus. Então, conforme Hebreus 2,9, os anjos têm mais poder do que Deus? Mateus 2,23, foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado de Nazareno. Quantos profetas fez esta profecia? Fora dito pelos profetas, ele será chamado de Nazareno? E por que não existe essa profecia nas escrituras hebraicas? João 1,45, Filipe achou Natanael e disse-lhe, acabamos de achar aquele de quem escreveram Moshe, na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Por que não se encontra essa passagem nas escrituras hebraicas? Está escrito isso nas escrituras hebraicas? Onde está escrito, gente? Em Romanos 15:12, está escrito, e outra vez diz também Isaías, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios, e neles esperarão. E qual versículo de Isaías, conforme afirmado em Romanos, está escrito, reger os gentios, neles os gentios esperarão? Qual deles? Porque, cara, nós sabemos que esses livros pagãos, criados por esse sistema herege, não adianta pegar a escritura judaica para querer dar base nessas escrituras herege, grega, romana. Não adianta. Mateus 27,9. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado. Aqui certos filhos já avaliaram. Mateus 27,10. Ergueram-nos pelo campo goleiro, assim como me ordenou o Senhor. Por que não se acha essa profecia em Jeremias? Por que não se acha, gente? Por que não acha essa profecia? Lapso. Onde encontro nas escrituras hebraicas a passagem escrita em Mateus 23:35?
Mateus 23, 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste que socorre o altar. Primeira coisa, o povo de Israel, nem povo era formado, ali era o começo de toda uma criação, como é que o sangue dos pais não cairão sobre os filhos, e nós sabemos aqui que Abel, o justo, foi morto por Caim. Como é que a morte, né, de Abel pode ser jogada para o povo judeu, se o povo judeu nem existia há anos e anos, depois que foi passar a ser povo de Israel? Gente, é ridículo. É ridículo. Você, evangélico, católico, cristão, de qualquer ramificação, para com essa alucinação. Vamos lá, gente. Marcos 2,25 respondeu ele: acaso nunca lês que fez Davi, quando viu em necessidade teve fome, e ele e seus companheiros? Bom, vamos lá. Marcos 2,26. Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da preposição dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos companheiros. Porque Jesus contradiz as escrituras judaicas ao dizer que o sumo sacerdote era Abiatar, sendo que o sumo sacerdote era Aimeleque, conforme está escrito em 1 Samuel 21, 2. E além do mais, Jesus profanou o sábado, e quis justificar citando uma passagem das escrituras hebraicas do livro de 1 Samuel 21, 4. Ou seja, eu errei, mas Davi também errou. Só que Davi não errou, gente. Por favor. Vamos lá, que justificar seu erro e apocar para Davi. Isso é típico, é típico de Jesus, dos seus discípulos, do cristianismo, apocar o erro, né? Apocar quando erra foi o demônio, não foi eu não. Ou seja, eu errei, mas Davi também errou. Só que Davi não errou, primeiramente, porque não era sábado. Os pães poderiam ser comidos. Se tivesse afastado as mulheres, pois aqueles pães já tinham sido tirados diante do Eterno para ser o pão quente. 1 Samuel 21, 7. Davi e seus companheiros estavam afastados conforme o versículo. 1 Samuel 24, 6. Mas tão somente pão sagrado, próprio apenas os moços se abstiverem de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e disse: estamos afastados das mulheres. Desde ontem, e o sacerdote lhe deu pão sagrado, pois não havia ali outro pão, são os pães da preposição, que eram tirados diante do Eterno para pôr o pão quente no dia que ali era tirado. Diferente, né, dessa historinha feita pelo cristianismo, né? Cristãos, católicos, né, evangélicos, messiânicos ou messingéricos, não é isso? Porque em Marcos 1, 9, 13 está escrito que Jesus, após ser batizado, foi levado imediatamente para o deserto e lá permaneceu 40 dias. Vamos lá, outra questão. E já em João 1, 35, 36 está escrito que após o batismo, ele permaneceu ali no dia seguinte e viajou para a Galileia. Quem era o coigador, o sumo sacerdote naquele tempo, perante aquele Jesus que apareceu? Era Caifás, Mateus 26, 57, ou era Anás, Atos 4, 6, Lucas 3, 2? Onde foi proferido o famoso Sermão do Monte? Mateus 5:1 assevera que foi no monte, mesmo as Lucas 6:17 diz que foi em lugar plano. Vamos lá, gente, para continuar. Primeiramente, o que é de Hashem? Ele tem princípio, começo e fim, não tem erro. Né, gente? E aqui nós vemos um monte de erro, um monte de discrepância, porque é mentira. A mentira, ela se sustenta com um pouquinho de verdade. Mas depois ela se desfaz, porque ela não vai até o meio, não vai até o meio e não vai até o fim. Não adianta que não vai. Então nós vemos aqui, gente, um monte de mentira. Você quer mentira? Se tem mentira no meio, é falso. Uma mentira só é falso. Cara, a criação desse cristianismo, dessa idolatria, é falsa. O verdadeiro Deus está na Torá, no Deus de Israel. Deus que trouxe a terra medite, gente. Olha só, vou passar mais aqui. Aqui as mulheres viram no sepulcro um anjo, Mateus 28, 2, 5, ou dois homens, Lucas 24, 4. No livro do Novo Testamento está escrito que Jesus expulsou os judeus que vendiam ovelhas e bois no templo. Bom, 2,14 achando templos que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. João 2,15 tendo feito as honrades de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou o dinheiro, os cambistas e virou as mesas. Vamos lá, gente, explicar isso aqui. João 2,16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui as coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Que
que eu lhe garantia para falar isso? Porque se está escrito na Torá, vamos ver o que está escrito. Porque Jesus tomou essa atitude? Pois era permitido vender no templo sim, tá, gente? Gado, ovelhas, vinho e outras especiarias para os que vinham de longe. Isso era permitido. Poder comprar, como podemos constatar nos versículos seguintes de Deuteronômio 14, 23. Vai lá. Procura Deuteronômio 14, 23. 24, 25, 26, e analisa. Deuteronômio 14, 23, e perante o eterno teu Deus, lugar que escolher para ele fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu moço, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao eterno teu Deus, por todos os dias. Deuteronômio 14, 24. Mas se o caminho que for tão comprido que não possas levar os dízimos, por estar longe de ti, o lugar que o eterno teu Deus escolher, para ele pôr o seu nome, quando o eterno teu Deus estiver abençoado. Deuteronômio 14, 25. Então vendes, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o eterno teu Deus escolher. Deuteronômio 14, 26. E darás este dinheiro por tudo que desejar a tua alma, por gado ou por rebanho, ou por vinho, ou por tudo que tua alma comerás ali diante do eterno teu Deus, e te alegrarás tu e tua gente tua casa. Bom, 25. Vamos ver aqui outra. Jesus foi pregado na cruz na terceira hora, 9 horas da manhã, conforme diz Marcos 15, 25, ou foi pregado após a sexta hora, meio-dia, de acordo com João 19, 14 e 15. Tem alguma não, tem muitas questões falsas aqui, né, gente? De que forma morreu Judas? O Evangelho de Mateus declara que Judas morreu enforcado, Mateus 27, 5. Mas o Pedrão, você não é cabra bom, Pedrão. Você deu mole aqui. Mas Pedrão afirma que o pregou jogou-se de cabeça para baixo e se arrebentou, derramando seus intestinos. Com 18. Pedrão, você é um cabra mole. Porque escreva a lei de vetar as 5 pessoas no número de Hebreus, Atos 7, 14, 75 pessoas, Deuteronômio 10, 22, 70 pessoas, e vetou ainda que Abraão havia comprado o túmulo para sepultar em Siquém, no norte de Israel, e que os vendedores foram os filhos de Emor, Atos 7, 15 e 16. Mas, na verdade, o túmulo está localizado em Hebron, no sul. O vendedor foi Hebron, filho de Reque, Gênesis 27, 20, 50, 13. Atos 2,14, 21, afirma que falar línguas foi predito pelo profeta Joel. Aonde que nos diz que isso daí? Porque não se encontra nessa profecia de Joel. Bom, quem era o pai de José? Jacó, Mateus 1,16, ou Eli, Lucas 3, 23. Que coisa absurda, né, gente? Tinha 2 pais ali. Então, quem deu uma pegadinha na Maria, né, gente? 1 Crônicas 15, 4. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quem foi? Não tem? A quais Escrituras ele se referiu? Pois nas Escrituras Sagradas Hebraicas não encontra nada a respeito de se ressuscitar ao terceiro dia. O que está escrito, gente? Não existe isso daí nos profetas. O testemunho de Jesus é falso ou verdadeiro? João 5,31. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Aqui já pegou ele mesmo, né? Um tiro no pé. João 8,14, poder de Jesus ainda, que eu dei testemunho de mim mesmo, meu testemunho verdadeiro. Que tiro no pé, né? Ô, Jesusinho, por favor, né? Jesus disse que quando o evangelho fosse pregado em todas as nações, chegaria o fim deste mundo. Mateus 24, 14. Paulo, por sua vez, disse que o evangelho nos seus dias fora pregado a toda criatura debaixo do céu e as nações. Colossenses 1, 23. Mas o fim não chegou naquele tempo. Jesus havia assegurado que tudo se cumpriria em uma geração. Mateus 24, 34. De acordo com a Torá, uma geração dura cerca de 100 anos. Por que não aconteceu isso? Porque o fim não chegou. Mateus 16, 28, verdade, eu digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E todos eles provaram a morte, cara. Todos eles provaram a morte. O que há, meu amigo? Ele disse aos seus discípulos que alguns dos que estavam ali presentes não morreriam até ver ele, Jesus, vindo no seu reino. Já se passaram mais de 2000 anos e ainda não veio. Quais os discípulos que estavam ali presentes continuam vivos? Rapaz, nem osso tem mais. Ao sair de Jericó, Jesus curou 2 cegos. Mateus 20, 29 e 30. Eis que os 2 cegos secados no caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, quem compaixão de nós? Disseram eles: Senhor, que se nos abre os olhos. Jesus, movido de compaixão, tocou os olhos e imediatamente recuperaram a vista e seguiu. Ou curou apenas um cego, ou foi um.
Marcos 10, 46, 47, depois chegou em Jericó, eu saí dele, Jericó, os seus discípulos, uma grande multidão estava secada junto com o caminho, o mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, parou, pois Jesus disse chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta que te chama. Perguntou-lhe o cego, o que quer que faça? Respondeu o cego, mas que eu veja. Quem foi, gente? Foi um ou foi dois? Como é que foi a situação? Caraca, que rolo! Quem fez o pedido para que os irmãos de Tiago e João sentassem uma direita e outra esquerda de Jesus em seu reino? Mateus 20, 21. Julga que foi a mãe deles. Aproximou-se dele. Então a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, ajoelhando-se fazendo um pedido. Perguntou-lhes Jesus, que queres? Que ela lhe respondeu, consegues que os meus dois filhos se sentem uma à tua direita e outra à tua esquerda no teu reino? Marcos 10:57 garante que foram os dois discípulos que fizeram o pedido pessoalmente. Nisso aproximaram dele Tiago e João, e de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou, o que queres que eu vos faça? Responderam-lhe, consegue-nos que na tua glória que nos sentamos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Gente, quem foi? Foi a mamãe? Ou foi eles, os filhinhos? Quem estava mentindo, Jesus ou João? Jesus disse que João Batista era o prometido profeta Elias que viria antes do dia do Senhor. Mateus 11, 12, 14, 17, 13, pois todos os profetas eleitos profetizaram até João. Com a coisa que eles crédito é esse Elias que havia de vir. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então entenderam os discípulos que eles falavam a respeito de João Batista. Filho do Homem é filho do homem mesmo, tá, gente? Não é filho de Deus, não. Quando eu colocar achei em Deus como filho do homem, não, que como homem, não, que Deus não é homem para que miga, o filho do homem que se arrependa. Filho do homem é Benei Adão mesmo, filho do homem. E aqui no caso de Jesus é Benei Enoche, o idólatra, né? Daquela pior categoria. João Batista, porém, diz bem que Jesus, ele diz, eu não sou Elias. João 1, 19, 21. Ao que lhe responderam, pois que és tu Elias? Respondeu ele, não sou, és tu profeta? Respondeu não. Ele disse aos judeus que conheciam e sabiam de onde ele era. João 7, 28. Olha só. Depois, Jesus, pois, levantou a voz no templo e ensinava, dizendo, sim, vós me conheceis, sabeis de onde eu sou. Contudo, eu não vi de mim mesmo, mas aquele que me viu é verdadeiro, qual vós não conheceis. Mas, de repente, Jesus se contradiz, mais uma vez, hein? E afirma que os judeus não conheciam, não sabiam onde ele viera. João 8, 14, 19. Cara, ou eles sabiam ou não sabiam, né? Vamos lá, vamos parar de palhaçada. Respondeu Jesus ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Conheciam ou não conheciam? Bom, por que os discípulos de Jesus andavam armados, já que eles pregavam a paz? Lucas 22, 16, quem não tiver espada, venga o seu mão que compra. Por quê? Porque nós sabemos a história verdadeira, né, gente? Ele era um salteador que passava de cidade em cidade, igual um Lampião e Maria Bonita, né? Saqueando e roubando todo mundo, né? Note, e quem não tiver espada, ou seja, alguns já andavam armados. Lucas 22, 50, então um deles foi ferido um servo do sumo sacerdote, cortou a orelha direita, que é um grande erro. Mateus 26, 51. Eis que os que estavam com Jesus, que um puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortando uma orelha. Por que os cristãos do livro cristão Novo Testamento tendem a culpar as escrituras hebraicas para confundir seus seguidores? Escreve erradamente as promessas feitas para os descendentes de Abraão, exclusivamente para Jesus. Gálatas 15 diz assim, nem Isaac recebeu a promessa. Gálatas 15, ora, Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz seus descendentes, Abraão e seu descendente. Não os seus descendentes. Como falando de muitos, mas como de um só. E a teu descendente, que é Cristo. Olha, o que eles colocam, gente? Eles colocam aqui como Cristo. Cara, é ridículo. Os seus descendentes. Vamos lá, vamos ver as escrituras aqui. Mas ao lermos os versículos escritos hebraicos, vemos que Deus faz um pacto com a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Isaac, Jacó e todos aqueles que vieram manter a sua linhagem. Não é Jesus, né, gente? Por favor. Gênesis 17, 7, estabelecer meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti, em tuas gerações, com pacto perpétuo. Dá para entender? Perpétuo, não tem fim.
depois de ti e suas gerações para perpétuo, para ser por Deus, a ti e a tua descendência depois de ti, daqui a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã e perpétua a possessão seria sobre Deus. Perpétuo, isso aqui é perpétuo, gente, que não tem fim. Aí vem um monte de gente falando, já passou, já acabou, não existe. Por favor, brasileirinho, você nasceu praticamente agora. Por favor, Jesus vai se casar e ter filhos? Vamos lá. Observe nas escrituras judaicas, Ezequiel 46:16, que relata como deve ser o cotidiano no tempo, já reconstruído com o príncipe Messias, que terá filhos. Esse versículo deixa claro que serão legítimos, pois já em seguida há uma descrição de filho e povo. Como nós sabemos, o Deus cristão lá, o Messias cristão romano, né, inventado por Roma, e assim por diante, que como querem que seja o Messias, ou Deus, filho de Deus, ou seja lá o que for, ele é um celibata, não casou, não cumpriu o mandamento de pro ervu, multiplicar, crescer, multiplicar, né? Ezequiel 46:16, seu príncipe um presente a qualquer um dos seus filhos, ele passará a ser a sua herança a seus filhos, será a sua possessão, herança. Além disso, o príncipe não tomará da herança do povo, dará a herança aos seus filhos e suas posses, para que ninguém do meu povo seja privado da sua possessão. Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Os cristãos afirmam que Mateus, o discípulo de Jesus, foi quem escreveu esse Evangelho. Mas pode-se notar em Mateus 9:9 que outra pessoa escreveu sobre Jesus, Mateus 9:9. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Ele disse, siga-me, e ele se levantou e seguiu a Jesus. Então não foi Mateus, né? Sabe por que não se encontra nada a respeito de Jesus nas escrituras judaicas? Você sabe por quê? Resposta, Ezequiel 15:9. E a minha mão será contra os profetas, que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão no conselho do meu povo, nem serão escritos nos registros da casa de Israel. No próximo, vamos falar aqui, gente, do chamado Deus Sol, o micnaísmo, a idolatria desse JC comparado com Micna. Vamos lá, gente. Tudo de bom para vocês, tá, gente? Vem ficar conosco nossa Beit no Friburgo. É um prazer vos receber. Plataforma no Brasil com Javier de Grandes Cádiz. E também Academia de Neco Mourão pelo Márcio Braga. Temos vários grupos de estudos, núcleos, no Rio de Janeiro, Comissário Gênesis. Temos a nossa regional aqui em Friburgo para receber você, participar das festas, das orações. E também temos, por todo o Brasil, locais físicos para se reunir, se encontrar, estudar, buscar Hashem, o Deus verdadeiro. Gente, tudo de bom. Tchau para vocês. Até a próxima!